Olá, mergulhador. Olá, mergulhadora. Bem-vindo ao Scubra Podcast. Aqui é o Tanque e hoje eu tenho para vocês uma conversa gravada com alguns colegas meus de mergulho, em que nós estamos falando de duas situações aí, né? A gente conta de uma situação de mergulho meio arriscada aí que um conhecido meu passou, tá? De 2 mergulhos aí profundos, alguns riscos que aconteceram, então a gente conversa aí sobre como evitar isso daí. Também damos umas risadas aí, graças a Deus não teve nenhum problema grave, mas como o foco desse podcast são para mergulhadores de nível aí um pouquinho mais avançado, eu não considero, é considerado muito um tabu se falar desse tipo de coisa aqui, principalmente aqui no Brasil, é considerado muito tabu de falar disso, mas eu acho importante para a comunidade do mergulho que a gente fale sobre isso. Então, nesse episódio aqui nós vamos falar um pouquinho de um acidente de mergulho que chegou a ter uma doença descompressiva, sem sequelas, graças a Deus, mas a gente conversa sobre ele e tem uma discussãozinha muito descontraída sobre como que a gente poderia fazer para evitar esse tipo de coisa, e como você também, eu acho que todo mundo pode se aproveitar um pouquinho dessa conversa. Também falamos um pouquinho mais para frente sobre um novo filme sobre mergulho que surgiu, um filme alemão chamado The Dive, né? O mergulho, ainda não tem um tema em português, mas eu acredito que vai ser uma tradução direta, que seria O Mergulho, que tem previsão de sair agora no dia 25 de agosto, aparentemente por streaming. Não consegui encontrar muitos dados sobre ele, mas legal falar um pouquinho sobre esse cara também. Então espero que vocês gostem. Deixe depois seu comentário, siga a gente, dê um like aí no episódio, ajuda a gente para que a gente saiba que você está aí do outro lado, para a gente conseguir manter um diálogo mais bacana. Tá bom? Um abraço para vocês, espero que gostem. Então vamos conversar. Vamos falar do episódio de hoje. Essa semana apareceu... isso aconteceu com um conhecido meu, tá? Veio me falar dessa situação e eu resolvi trazer aqui pra gente, mas pra gente discutir mesmo, pra gente ver o que vocês têm de opinião, o que vocês fariam diferente, se vocês entrariam na mesma situação, até pra ver se o treinamento nosso tá funcionando, tá? Então, eu vou ler aqui pra vocês as mensagens, né? Eu não vou mostrar pra vocês, pra não expor a pessoa, também não vou colocar localizações nem nada, tá? Então, contar aqui pra vocês, olha lá, o cara mandou aqui pra mim. Fala, Tanque, tudo bem? Cara, fiz 2 mergulhos nessa segunda-feira. Aí aqui ele mandou. Só que o segundo teve um perfil muito agressivo e subimos basicamente no talo de ar e sem fazer descompressão, sendo que o computador estava pedindo 9 minutos de parada. Foi irado, a gente viu 3 arraias imensas, eu tava com 2 mergulhadores muito experientes, mas eu achei todo mundo muito ousado. Quer ver? Foi um mergulho... Ousado. Foi um mergulho de drift, a correnteza estava forte e nadamos o tempo todo num ritmo forte também, acumulando muito mais nitrogênio. Aí, bom, tem meus comentários aqui, mas eu vou guardar um comentário pra gente conversar aqui. Aí ele falou, então, é isso que estou tentando pensar. Eu tenho elementos, porque fiz o de profundidade, o de nitrox, tá falando de cursos dele. Vou te mostrar o perfil. Ele fez isso lá ou ele fez isso antes? Não durante esse mergulho, ele fez antes, né? Vou te mostrar o perfil. Aí ele mandou, o primeiro mergulho foi longo e o segundo profundo. E a subida foi rápida, porque estávamos no talo. E surgiu uma raia de lixa enorme
e ainda ficamos com ela lá no fundo o tempo que faríamos a parada. Então, ou seja, resumindo, né? Eles iam subir, mas viu uma raia, né? Qual que é a prioridade, né? É o ar ou é a raia? Não, a foto, claro. A foto, obviamente. Né? A área a gente encontra eu já vi outra hora. com tartaruga, com a raia não. Então aconteceu isso aí, e aí ele me mandou, né? Note alguns detalhes aqui, né? Então ele falou que o primeiro mergulho foi tranquilo, só que foi comprido, e o segundo mergulho que foi profundo, certo? Eu tenho alguns aqui mergulhadores de certificação profunda. A partir de quantos metros a gente considera que o mergulho é profundo? Alguém lembra? Alguém arrisca? 18 metros, né? A partir de 18 metros a gente considera que é um mergulho profundo. Então ele me mandou aqui eu não vou mostrar aqui para vocês porque tá com o nome dele no negócio, então não tem como. Eu tenho a impressão que isso daqui é um dado retirado de um Apple Watch, tá? Mas eu não tenho certeza. Ele colocou aqui profundidade. A profundidade marcou aqui 27,9 metros, né? Em um mergulho de 43 minutos. Né? No primeiro mergulho? No primeiro mergulho. Então foi profundo também. Foi profundo também. Exatamente. Então ele mandou isso daqui. Assim, o perfil do mergulho, não consigo mostrar aqui pra vocês, mas ele tá bem cerrado, assim. Vai pra cima, vai pra baixo, vai pra cima, vai pra baixo. Mas teve uma hora que eles meio que afundaram. Talvez tenha sido a hora que eles viram a raia, né? E aí eles foram com tudo pra baixo e subiram, e pelo que eu entendi, nem no primeiro eles fizeram parada de segurança. Eu tô vendo aqui no perfil aqui, deu a impressão que eles fizeram sim uma paradinha de segurança, então não vou acusar eles de não ter feito nessa daqui, que eu acho que eles fizeram, tá? Mas beleza, aí ele mandou o primeiro. Aí depois ele mandou o segundo. O segundo, aí eu vou fazer uma outra pergunta para vocês de profundidade. Quem lembra qual que é o limite da profundidade do mergulho recreacional? 40 metros. 40 metros. Né? Eles foram a 37,4. Né? Ou seja... Bateu na tampa. Bateu na tampa. Né? Bateu na tampa, mergulhando com ar, em um mergulho de 28 minutos. Né? Aí a conversa continua aqui com ele, né? Eu mandei pra ele aqui, mano, 37 no segundo. Aí ele mandou um sim, deixa eu ver aqui. Que aí eu tava falando com ele, eu falei, cara, faz o curso de side mount, pra você ter um pouco de mais liberdade e tal. Tava tentando conversar aqui com ele. Deixa eu ver aqui o que. Aí eu mandei pra ele assim, eu falei, cara, a sua chance de DD foi enorme, né? DD, lembrando, doença descompressiva, né? A sua chance de DD foi enorme. Eu até mandei, né? Inclusive, caso vocês não lembrem, a gente vai ter uma palestra lá no Scuba Diving Show, né? No evento que vai acontecer agora no comecinho de agosto, né? Então, se vocês puderem, não percam. Ela tá baratinha a entrada, acho que é R$20 a entrada. Aí ele mandou, eu até mandei aqui pra ele, né? Falou, vou dar uma palestra disso. Aí ele falou, tá, é porque depois do mergulho eu senti uma dor no corpo e dormi a tarde inteira. olha lá. Nossa. Aí eu mandei até um palavrão aqui, né? Aí eu falei, cara, você desviou de um tiro, né? Cadê aqui? Aí ele, quero ter elementos para analisar esses perfis e entender. Eu sei quais são as dimensões relevantes, profundidade, atividade física, tempo, mas não sei quantificar. Aí eu mandei aqui para ele. Basicamente, você já estava com bastante nitrogênio, porque o primeiro já foi profundo. Como regra, o segundo mergulho é sempre mais raso. Você se lembra disso, né, do curso? Então tem uma recomendação que o primeiro mergulho tem que ser mais fundo do que o segundo. Eu sei que, né, talvez para quem esteja ouvindo a gente aí, eu sei que parece um contrassenso, né? Que você fala, pô, mas o primeiro mergulho eu tô treinando ainda, tô tentando ficar confortável, né? Não é melhor eu fazer um mergulhinho mais raso primeiro, depois eu vou no profundo? Não por causa do acúmulo de nitrogênio, né?
vai acumulando e na hora que você volta do mergulho pode ter alguns problemas. Depois, se vocês quiserem, na minha palestra do Scuba Dive Show, eu vou falar em detalhes sobre isso daí, tá? Aí eu falei aqui, ó, isso faz com que você acumule nitrogênio nas partes do corpo onde dá mais problema, né? Aí ele mandou aqui, mas também foi drift, assim acabamos nadando bastante, a correnteza era forte, então mais esforço ainda. Aí eu mandei pra ele também, eu falei, cara, mergulho de drift, a gente praticamente não bate perna, né? Por quê? De novo, para quem não conhece, mergulho de drift, como é que funciona? Você cai na água, o barco, né? Não precisa necessariamente ser por barco, mas estamos assumindo aqui que a gente tem um barco, né? O barco ele não vai estar amarrado âncora, né? Ele vai estar solto, então a gente desce. Geralmente quem é o líder do mergulho vai ter um marcador de superfície que vai deixar lá amarradinho uma corda, né? E vai mergulhando. Assim, você vai deixando a correnteza te levar, né? Você só mantém uma flutuabilidade neutra e deixa a correnteza te levar, né? Eu fiz uma vez um em Salvador que a correnteza levou a gente, eu acho que deu 1,5 km, né? Então, a quantidade que você consegue ir com correnteza, né? E é um mergulho super tranquilo, mas você não bate perna, é a correnteza que te leva. Quando você está em um mergulho em que você está tendo que bater perna, o que aconteceu é que você foi pego por uma correnteza, né? E você precisa bater perna para você conseguir voltar para o barco, porque o barco está atracado. Isso não é um mergulho de drift, né? Isso é um mergulho mal planejado, vamos dizer assim, né? O cara planejou o mergulho errado, né? Porque a gente começa contra a correnteza e usa ela a favor na volta, né? Exatamente. Então, mais uma situação aí que aconteceu, né? Aí eu mandei aqui, ó. Aí eu falei, ó. E aí você subiu sem parada. O seu computador sabia que você já estava fora do mergulho recreacional, né? Então, já falando para ele que ele falou que o computador ficou apitando e tal, né? Aí, em algum momento aqui que eu perdi na conversa, que eu falei que o tempo de superfície que você fica entre um mergulho e outro, não dá tempo de você limpar totalmente de nitrogênio. Então, é por isso que você faz o primeiro mais fundo, o segundo mais raso, né? Para você ter menos exposição a nitrogênio. Aí ele ainda falou, sim, e só fizemos 40 minutos de intervalo de superfície. Ou seja, já fizeram assim, a gente teria que ver a tabela, bater a tabela para ter certeza, mas assim, geralmente por padrão a gente coloca pelo menos 1 hora de intervalo de superfície, né? Então, 40 minutos já é bem pouco, né? Aí ele me mandou, o computador estava dizendo alguma coisa de ceiling, né? Ceiling, teto, né? Quando o computador fala isso, basicamente o que ele está te dizendo é que você não pode subir, né? Você tem que ficar lá embaixo. Então não é aquela paradinha que a gente faz depois de um mergulho mais recreacional, que você, putz, vamos fazer uma paradinha de segurança? Vamos. 3 minutinhos, 5 metros, aquele padrãozinho que vocês estão acostumados, né? Sobe e tá tudo bem. Não, ele deu ceiling. Ceiling, que quer dizer, cara, não sobe, né? Obviamente, se você não tiver ar, você não tem uma escolha, né? Mas a recomendação é isso, né? E aí o que acontece? Ele falou, não, a gente acabou subindo. Por quê? Porque ele tava... olha lá, ó. Eu sabia que tinha sido intenso, óbvio, mas não assim. Subimos com 10 bar. O Tananã, que deve ser o Dive Master, mais experiente, chegou na superfície com 20 bar. Então, olha o nível que os caras chegaram aqui, né? Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Ele disse que ia mandar os vídeos, mas acabou não mandando. Eu ainda pedi pra ele, falei, cara, não voa, né? Fica pelo menos 48 horas sem voar, sem mergulhar. Fica longe. Aqui, ó. Aí ele, ó. Nada, perfeito, ó. Ontem senti dores articulares muito leves nas pernas. Dormi muitas horas e hoje acordei 85%. Fiz yoga suave e estou perfeito agora.
Assim, um dos maiores sintomas, né, que a gente conhece é exatamente dores nas articulações, né? Na palestra lá eu vou falar porque que geralmente tem principalmente nas articulações que a gente sente. Então ele sentiu dor nas articulações e uma outra situação que a narcose, o excesso de nitrogênio causa é sono intenso, né? Então ele acabou dormindo lá a noite inteira. Então assim, ele teve DD a dar com pau, né? A sorte é que não deu nenhuma sequela mais grave. Ele teve as dores, mas ele disse que passou, né? Teve outra também. Ele disse que enquanto o pessoal lá, a equipe que estava com ele estava subindo, aparentemente no desespero eles resolveram subir um marcador de superfície para sinalizar para o barco onde ele estava, talvez com medo da correnteza levar eles, tal, ou só para anunciar, não sei qual que foi a situação, ele explicou. Mas aparentemente o cara encheu pra caramba o negócio e disparou ele do fundo, né? E aí na subida, o marcador de superfície explodiu. Então teve mais essa também, o negócio explodiu. Então assim, foi uma atrapalhada a dar com pau aqui. Essa é uma situação complicada, né? Obviamente não estou falando aqui nome de operadora, de nada. Mas é uma situação para você ter cuidado, né? Então assim, mergulho profundo, ele tem seus riscos, né? Quando você está falando de doença descompressiva, cara, doença descompressiva não é brincadeira, né? Você pode acontecer, na hora que você vê lá no seu curso básico, parece que é uma coisa que vai acontecer com o outro e não vai acontecer com você, né? Talvez até vários instrutores de mergulho, não é nem por mal, tá? Mas é na tentativa. Às vezes ela percebe que o aluno está mais assustadinho, né? Tá um pouquinho mais desesperado. Então ele tenta passar um açuquinha em cima da história, né? Dizendo que não é tudo isso, não é bem assim e tal. E mergulhos rasos realmente é muito raro de acontecer alguma coisa dessa. Mas para mergulhos profundos, no nível que ele está falando aí, a DD ela não é mais tão longe assim, ela meio que trabalha do lado do mergulhador, então tem que ter muito cuidado com o que se faz, né? Porque a chance de acidente é real, ela não é uma coisa que a gente só vê no livro, só vê no manual e nunca acontece. Pode acontecer com você, né? Então tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, tá? E eu queria abrir para vocês, o que vocês acham? O que vocês fariam diferente? O que vocês acham? Por que você acha que ele entrou nessa furada? Quero ouvir de vocês aí. Tá, eu vou começar por que eu acho que ele entrou na furada. Se ele falou que tinha 2 caras experientes, eu acho que ele aceitou que os caras sabiam o que estavam fazendo e foi na onda. Pois é. Eu acho que é isso. Vou rodar a mesa aqui, mas eu vou voltar nesse assunto. Esse o que eu assunto faria é bom. diferente, eu não vou na onda. Chegou minha hora, sobe. Exatamente. Manda aí, quem mais quer falar? É tanta coisa errada, velho. Por onde começar, né? Eu não sabia nem por onde começar, velho. É complicado, né? A gente tem... Você não planeja... mesmo que você acredite que o cara... Tudo bem, você não quer ser chato ficar pedindo o número de certificação do cara que fala que é Dive Master. Mas, beleza, acreditei que o cara é Dive Master. Você é responsável pelo seu mergulho, né? Tipo, você tem que ter um planejamento, tipo, bateu tanto de ar, volta, velho. Não importa, pode estar tendo um show de rock lá embaixo, filho. Você não vai ficar lá embaixo esperando teu ar acabar. Pois é. Mas E a parada acho que é a mesma coisa, né? Mas aquele negócio, né? Quando você volta com 10 bar, você vai fazer parada você não tem... Bom, teria que vir já errou, né? É por isso que, assim, quando... É uma boa prática, né? Em vários lugares acontece isso, a gente tenta fazer isso daí também. Quando você vai fazer um mergulho profundo, vocês já fizeram mergulhos comigo que eu fiz isso daí. Que a gente pendura um cilindro, né? No cabo de descida. A gente deixa um cilindro lá a 5 metros, a gente desconfia que vai faltar ar, né? A gente coloca aí... Caio, eu vou te colocar no mudo aqui só pra... Depois se você quiser falar, você pega de novo.
Né, você deixa o cilindrinho lá no cabo de descida para exatamente que vai que alguém fica sem ar, né, numa situação dessa. Então foi exatamente o que aconteceu. O cara ficou com 10 bar lá e teve que subir, porque... E mesmo assim eram 3 mergulhando, né? Se deixar um cilindro só, vamos dizer que tem 2 reguladores, vai faltar um regulador aí, né? Pra história. Então, Alguém vai ter DD. alguém vai ter DD. Então, cara, complicadíssimo. Mas é que o Caio citou um ponto interessante aí que é um dos casos que eu acreditei também, tá, Caio? Que eu achei que era a mesma situação. Que é o quê? Né? Cara, você como mergulhador, você provavelmente investiu em treinamento, mesmo que você só tenha feito o básico, né? Putz, eu não fiz a certificação de profundo, não fiz a certificação, assim, recomendo que você faça, né? Mas, pô, mesmo que você não tenha feito, no curso básico isso é mencionado, né? É mencionado que você tem que saber fazer seu próprio planejamento, né? Você é o único responsável pela sua segurança como mergulhador. Então, questão de prova, isso, inclusive. Questão de prova, é verdade. Questão de prova. Então, assim, você não pode deixar a galera... E olha, eu vejo muito isso acontecendo em barco, né? Às vezes um mergulhador que tem várias certificações, tem experiência no mergulho, e aí chega na operação e se depara com um mergulhador que ela não conhece. Vou colocar você também aqui no mudo, aqui, tá, Davi? Tá retornando o áudio aqui. E aí você tem lá um mergulhador que você não conhece, né? Por que as pessoas assumem que o mergulhador que você não conhece, nunca viu ele mergulhando antes, que ele tem mais experiência ou ele tem mais prudência do que você? Esse é um ponto que eu não entendo, né? O pessoal vê, você não sabe quem é. A gente tive um vídeo recentemente aí falando sobre falsos DMs, né? Vou fazer depois um episódio aqui no podcast só falando sobre falsos DMs, mas isso daí é infelizmente mais comum do que acontece, do que a gente gosta de admitir. Pessoas que entram no barco e dizem que são Dive Masters, né? Ou até o cara ou às vezes o cara foi contratado pelo dono do barco, pela operadora, que ele até é um mergulhador, mas ele foi contratado ali para ajudar o pessoal a sair do barco, para mexer nos cilindros, né? Ele não é um Dive Master, né? Ele é parte da equipe, né? E às vezes eu já vi isso acontecendo dos mergulhadores que estão no barco assumirem que ele é Dive Master, simplesmente porque ele está fazendo tarefas do barco. O cara em momento nenhum falou, ele jamais declarou que ele é um Dive Master, né? E aí você assume que ele é e passa a fazer tudo que ele sabe. Às vezes o cara ele sabe mergulhar bem, mas ele nunca estudou a teoria na profundidade que você estudou. Tem muito mergulhador, por exemplo, pescador de lagosta, né? Existe, né, essa categoria, que os caras eles pegam cilindro não, né? Bujão de gás, né? Bujão de gás, enche aquele negócio de ar, coloca uma mangueira de jardim, bota na boca, né? E vai descer para buscar a lagosta. E ar de compressor normal, né? Do mesmo que o pneu, né? E esses caras, eles acreditam que doença descompressiva, né? Ou que eles chamam de mal do pescador, né? Esse mal do pescador acontece se o cara é fraco, né? Não vou nem usar a palavra certa aqui, mas né, é alguma coisa que começa com fro e termina com show, né? Fala que o cara é muito fraco e aí ele não aguenta o mergulho e tal, quando na verdade o cara tá tendo uma doença descompressiva. Então assim, se você que é um mergulhador experiente, né, que estudou, você vai ver um cara desse mergulhando, que um cara desse pode ser contratado para fazer parte de uma equipe de barco, por que não? Ele é forte, ele sabe, ele consegue fazer as coisas, mas ele não estudou aquilo. Então você vai ver ele na água, ele mergulha melhor que você, provavelmente, porque ele tem uma experiência do caramba naquele negócio. Mas ele não sabe o que acontece no corpo dele, né? Então você não pode basear o seu mergulho no mergulho daquele cara,
Você tem que fazer o seu planejamento, você tem que fazer o seu... E isso daí eu estou falando de uma situação ainda boa, né? O que acontece muito são realmente falsos DMs mesmo, ou mergulhadores que, porque mergulharam muitas vezes, acham que são melhores do que os outros que mergulharam pouco. Tem cara que tem 2, 3 mil mergulhos, só fez o básico, e acabou com o tempo dele gerando várias... como é que é? Gerando... como é que fala isso? Vícios, isso, boa. Gerando vícios, que são coisas erradas no mergulho, que ele assumiu, que ele viu alguém fazendo, que ele achou na internet. Mas voltar com 10 bar é ficar sem ar. É ficar sem ar. Voltar com 10 bar é ficar sem ar. Você zerou o ar lá embaixo. Pois é. Enfim, tá aí uma experiência interessante aí para vocês. Não é a primeira vez que a gente viu isso. Infelizmente não vai ser a última. A gente teve aí algumas outras saídas aí recentes que a gente viu, gente voltando inclusive sem ar, né? Então... Mais de um, inclusive. Pois é, né? Então assim, essas coisas acontecem, não deveriam, ainda bem que não aconteceu com nenhum dos mergulhadores nossos, mas a gente vê isso acontecendo. Conta pra mim, quem é que não olha o manômetro lá embaixo, caralho? É a única coisa que fica, que mantém você vivo. Pois é. Mário, boa noite. Oi! Ô Mário, como eu te conheço, eu só vou te avisar antes, tá? Eu tô gravando essa live aqui de hoje. Beleza? Já entrei errado, então. Você não falou nada ainda, mas eu te conhecendo. Não, é bom. Boa noite, pessoal. Obrigado. Nem sempre eu sou assim aí, pra quem tá pra gravação aí depois. Maravilha. Ô, Mário, vai sem câmera hoje mesmo? Deixa eu ver esse por rostinho enquanto, lindo sim, que Deus te deu. Eu não vou gravar o que tá acontecendo. Ah, tá. Não, eu só tô gravando o áudio, tá? Não é vídeo. Mas beleza. Olha aí que bonitão. Não me surpreende. Né? Ele tá no banheiro, né? Tá no banheiro, Mário. Ah, tá. Ô, Mariel, você acabou de perder eu contando da situação lá do mergulho, cara. Acabou de perder. Tava fazendo a conclusão final agora. Rapaz. Desculpa. Beleza, mas você chegou a tempo da gente ver sobre o filme novo de mergulho que tem. Boa. Né? Boa. Então, tem mais um. Bom, alguém mais quer fazer algum comentário da experiência de mergulho aí do nosso amigo? Que eu descrevi? O amigo tá bem agora? Ele tá bem, tá tranquilo. Se alguém conhecer ele, peço que segure comentários aí, porque a gente não tá identificando quem é a pessoa aí, tá? Mas não, ele tá bem, né? Ele dormiu, né? Que ele falou que ele teve um sono danado. Eu recomendei ele a dar uma... um anjo. Dormiu igual um anjo e, né, tá bem. Ele falou, né? Tipo, tô bem. Eu só fiquei com umas dores nas articulações, né? Cara, uma coisa que eu não lembro se a gente viu. Em quanto tempo depois do mergulho desse a doença descompressiva ainda é um risco? É praticamente imediato, tá? Imediato? Porque a bolha vai expandir na hora. Assim, dependendo do quão fundo você veio, você pode começar a sentir a DD enquanto você está embaixo d'água ainda. Tá? Entendi. Então, se você não subiu na velocidade que deveria, perdeu alguma parada de... aí é uma coisa mais do mergulho técnico, tá? Foge um pouco do nosso tipo de mergulho, mas tem essas coisas aí. Pra gente, é mais comum, você saiu do mergulho, é capaz que você vai sentir alguma coisa já, tá? Por isso que é legal, antes de você entrar no barco, de qualquer barco de mergulho, você verificar se tem cilindro de oxigênio lá, né? E ajuda, tá? Eu já vi situações de mergulhadores que saíram com problema, respirou oxigênio e daqui a pouco tava zerado. O último que a gente foi precisou, né?
Pois é. Assim, não foi mesmo, né? Não teve nenhuma. Mas foi precaução. Foi mais por precaução, ele acabou pegando, né? Se um dia você sentir um negócio desse, se você estiver respirando oxigênio, assim que você sair do barco, você tem que ir pro hospital, tá? Você tem que procurar ajuda. Bom, boa. Então, surgiu aí um filme novo de mergulho, né? E Surpreendendo Zero Pessoas é um filme de suspense. É legal, né? Que a gente já tá num clima legal. Ninguém vai se divertir, ninguém nunca vai se divertir embaixo d'água. É sempre pra se ferrar. É proibido se divertir embaixo d'água. É proibido se divertir embaixo d'água. Então eu vou passar o trailer aqui pra vocês. Vocês estão vendo aqui a tela? Uhum. Vou passar o trailer aqui pra vocês e aí a gente comenta depois. It's pretty steep. That's all right. I still get a bit nervous every time. Nervous is good. Excitement's a good thing. May? What's wrong? Do you hear this? Ah! I'm stuck! Oh my god! We gotta lift the rock! Stop! This is not working! You have to go to the surface and call for help. Listen, you have to be back within 20 minutes. Just stay calm. The calmer you are, the less air you use. The calmer you are, the less air you use. Calm. Don't think. I'm almost out of there. Don't think. I'm gonna need more time. Don't think. É isso? É isso. Caralho. Bacaninha, né? Só espero que o trailer não seja o filme inteiro. Pois é. Já deu tempo de mergulho no trailer. Né? Porque hoje em dia tá assim, né? Hoje em dia os filmes não tão chatos que eles pegam todas as partes legais do filme e colocam no trailer, né? E aí você chega lá, você só tá assistindo uma versão estendida do trailer, né? Exato. Venha ver o trailer versão estendida. Que é totalmente... Disney tem feito muito isso, né? Infelizmente. É uma pena, que eu sempre gostei tanto de Disney e tá complicado. Mas enfim, não é o assunto. Cara, eu achei legal assim, o filme. Eu sei que toda vez é uma coisa tensa, né? Eu tentei procurar mais vídeo, mais informação. Eu peguei algumas informações. Esse é um filme alemão, né? Ele chama The Dive, né? Então, O Mergulho. O trailer tá em inglês, pra quem não tá conseguindo ver. Basicamente, o trailer é duas moças dentro de um carrinho vermelho. E aí eu acho que já é o problema. Eu vou passando o trailer aqui enquanto eu falo. Então, assim, nesse carrinho aqui, ó, vou parar aqui bem nessa imagem aqui, ó. Dá uma olhada que o banco traseiro do carro tá sem nada, né? Assim, todo aquele equipamento de mergulho dela coube ali no porta-malas desse carro. Acho que não, né? É duas pessoas? Duas pessoas só, acho que não. Porque tem full face, você viu? Eles estão com full face, tá com cilindro comunicador de aço, comunicador, cara, é equipamento pra caramba. Não sei se coube aqui não. Mas enfim. Não, tinha que ser pelo menos uma caminhonete. Né? Ah lá, outra coisa, o lugar é lindo, né? Olha aqui. Que coisa mais linda esse lugar. Sozinhas, né? Olha a ideia, né? Olha a ideia. É a melhor ideia do mundo. A gente vai mergulhar só nós dois e, putz, não vamos avisar ninguém. Não vamos avisar ninguém pra onde eu vou hoje. Vazio.
Vazio, vamos só nós punhado duas. de pedra do lá, um penhasco cheio de pedra rolando. Recentemente teve um negócio parecido com esse que aconteceu no Brasil, né? Assim, não teve mergulhador envolvido, mas teve um lugar lá que... Minas, não é? Foi em Minas? Foi na falésia, né? A pedra caiu? Foi Foi em a Capitólio. Falésia? Capitólio. Capitólio, foi no Capitólio. Eu acho que teve da Falésia também. Mas a Falésia acho que foi na praia, não foi? Isso. Ela caiu em cima dos banhistas, não foi? Isso. Em Capitólio o bagulho fez... Que eu tava lembrando esse do Capitólio, porque aparentemente o negócio tava... A água já tinha a cachoeira penetrando o meio das pedras e a galera parando com o barquinho perto pra ver a água. É uma ideia, né? Mas enfim, Mas teve um monte de coisa. Foi feio o negócio de Capitólio. Teve, não foi. Cara, eu não sei se morreu gente, eu não me lembro. Morreu. Morreu? Uhum. Caramba, que coisa. Parece que Eu tava lá em Capitólio esse dia. Parece que caiu em cima de um barco, não foi? Caiu em cima de um barco. Puta merda, que dia que deve ter sido esse daí. E aí, né, então a história aqui é basicamente o que aconteceu no Capitólio, né? Você tem aí uma encosta rochosa, elas estavam mergulhando, enquanto elas estavam mergulhando, rolou pedra, né? Assim, é plausível, não é baseado em história real, tá? Mas aí é aquele negócio, né? Não avisou ninguém e estão sozinhas aí, né? Foram lá mergulhar. Vamos ver aqui. E também não vamos levar celular, né? Não, né? Pra quê, né? Não, estamos em 1980. Vamos conferir naquela igrejinha de 2x2 que tá ali do lado. Isso, é aqui, ó. Essa aqui, ó. Que tá aqui na ponta, aqui, ó. Essa daqui. É do outro lado. Confia. Aí beleza, você vê que as moças estavam até bem equipadas, estavam com cinto de aço. Excitement's a good thing. Máscara full face. É engraçado que em todo filme o pessoal usa máscara full face, né? Lógico, né? Que senão não tem como conversar. É a coisa mais comum de você ver em mergulho. Máscara full face. Cadê o trabalho do roteirista, né? De fazer diálogo aí? Você mata o coitado do roteirista, falar que ele só pode ficar sinalizando com os braços. É verdade. Você vê que imagina essas full face que eles mostram em filme, porque dentro da full face tem lâmpada iluminando a cara do mergulhador. Tem. Eu fico imaginando que o cara não consegue ver nada. O cara fica com um monte de luz apontando pro rosto, não consegue ver. Pô, eu não sei como é que eles conseguem gravar, cara. Olha lá. May? What's wrong? Eu até achei que era um monstro aqui. Na hora que eu vi, eu achei que era algum monstro saindo da água, alguma coisa. Na descrição do filme eles falam que elas estão fazendo um mergulho, acho que a 26 metros, se eu não me engano. We gotta lift the rock! Stop! This is not working! You have to go to the surface and call for help. É legal que a visão dela de procurar ajuda ela vai direto pro vandalismo, né? Ela quebra um carro. É muito bom isso. Ela vai direto pro vandalismo. Eu preciso chamar ajuda, já sei, vou chutar a placa do carro. Agora que eu vi a igrejinha, eu não tinha visto a igrejinha que você falou. Olha lá, vandalismo. I'm almost out of there. Então, aí ó, aqui é que eu acho que teve uma parte aqui que entregou o filme. Que entregou. Eu tenho uma previsão de qual vai ser o final do filme. É Alien. Não, eu acho É que não. Alien. Ó, essa parte aqui, ó, quer ver, ó? Essa parte do trailer. Vocês querem fazer essa análise aqui pra... Porque eu não sei se é spoiler, que eu tô aqui devagando. Tá? Quer ver? Vai. Deixa eu reduzir a velocidade aqui do vídeo. Vou colocar aqui no mudo, porque fica ruim pra... Na verdade, não foi problema nenhum.
Vamos descobrir que a mina só não conseguia bater perna igual a Maria e o Haroldo. Ah, é, né, Mário? Seu ridículo. Aí, ó. Essa cena aqui, pra mim, meio que entregou. Porque ela... assim, eles podem ter... pegou o que ela falou e colocou uma outra cena do filme. Mas olha só essa cena aqui. Que essa cena é a parte em que ela fala: eu tô quase sem ar. E ela tá olhando no manômetro. Uhum. Mas eu tenho a impressão que esse manômetro não tá conectado a nada. Então, parece um relógio, não parece um manômetro. Não, é até um manômetro que tá escrito bar ali, tá vendo? Não. Deixa eu... não zoom aqui. A minha definição aqui tá melhor, mas dá pra ver aqui bar, ó. Tá aqui, ó, 200, 250 bar, 300 bar. Mas aparentemente não tá conectado a nada. Eu não sei a minha Não parece aposta que ela nesse tá no filme. fundo do mar ali. Exato. É, Então, elas não estão de luva? Volta um pouquinho. Elas estavam de luva, é verdade. Então. Verdade. Talvez seja um corte de uma outra cena do filme. Eu acho que é o Vecna que vai aparecer aí. É o relógio do Vecna. Porque teve um outro filme. Sobre mergulho. Como é que é o nome daquele filme? Acho que eu me lembro do nome do filme em inglês. Acho que era 38 Meters Down. Acho que eu lembro desse aí. Acho que é Medo Profundo. Alguma coisa assim. Que é um filme sobre um tubarão que especialista em comer humanos. Matar o mergulhador ainda. Mas esse filme é muito legal também. Então, se vocês nunca assistiram esse filme, não posso contar o fim do filme, né? Não faz sentido. Esse daí, ele fala alguma coisa se vai sair no streaming ou cinema, Vini? Então, eu tava dando uma procurada no IMDb lá, falou que vai sair, eu acho que na Alemanha vai sair no cinema, mas no resto do mundo, talvez em cinema, mas vai sair em streaming ao mesmo tempo. Tá. Se é alemão, provavelmente Netflix, né? Netflix que gostou dos alemães. E o lançamento está previsto, acho que é 25 de agosto. Pertinho, que vai cair uma sexta-feira, então não perco. Mas eu tenho a impressão nesse filme que toda essa correria da moça aqui, todo esse negócio aqui no final aqui... Ela tá dormindo. Eu acho que é narcose. Eu tenho a impressão que é narcose. Mas enfim, é que eu já ouvi umas histórias muito doidas de narcose. Então, não sei, né? Não tem como saber. Pô, vai ser um plot twist da hora. Vai ser um plot twist da hora, se for. Que é o tipo de coisa que um mergulhador esperaria, mas quem não conhece de mergulho jamais esperar uma coisa dessa no final do filme. Vai achar que ela mergulhou drogada. Até explicar, né, tal. Tem uns filmes, inclusive esse filme Medo Profundo, né, exagerado e tal, né? Aquela coisa. Lógico, a gente não tem como o cara fazer um filme sobre mergulho que seja exatamente o que você espera no mergulho, porque aí um filme de ação não tem ação, né? Não tem graça. Exatamente. Vou fazer um filme exatamente como a gente mergulha, seguro, tranquilo, ver peixinho e tal. Quem é que vai no cinema ver um negócio desse? Sem contar que o filme vai ter 40 minutos no máximo. Né? Vai ter a gente cantando no barco, no intervalo de superfície, né? Tem a gente comendo cachorro quente. Cachorro quente. Pois é. Então é isso aí. É um filme, mas esse filme aí, O Medo Profundo, eles têm lá um instrutor de mergulho no filme que ele vai contando meio o que está acontecendo. Então ele explica antes, né? Então eles meio que explicam. Eles dão um mini curso para a audiência. Quem está assistindo o filme recebe um mini curso de mergulho para entender o que vai acontecer na frente no filme. Né? Então eu achei o filme muito bem feito, apesar de ser um filme de terror bem meia boca. Deixa eu ver se eu acho ele aqui, peraí. Ver se eu acho ele aqui. Eu acho que eu tenho no Google. Como é que chama o filme? Então, peraí que eu vou pegar aqui, peraí. American Pie. Peraí. Enquanto você procura aí, eu vou fazer uma pergunta aqui. Fala aí. Como é que tá esses preparativos para a senhora Dive Master e a senhora instrutora? Boa pergunta.
Boa pergunta. Só abraça, só. Não pensa muito não, Caio. Se pensar, fala, por que eu tô fazendo isso? Só abraça, só. Para a glória, Maria, para a glória. A única Glória coisa para a que eu tenho pra posteridade. falar é que eu não esperava menos. Não é? Como é que é? Tá vendo? Eu não esperava menos. Tá vendo? Tudo doida. Tudo. Nada, vamos se dar bem pra caramba. Eu não Você tenho imagina- dúvida nenhuma. Você imagina a loucura. Tá igual o curso de instrutor e de instrutor course Cara, director. De course director, né? Que foi tudo ao mesmo tempo. Outra que a gente vai precisar achar uma Maria perguntadeira pra Maria. O que tava lá. Ele que viu. É verdade. Precisaremos. Cara, deixa eu ver onde é que eu acho. Deixa eu ver se é mesmo. Será que é Vou mesmo? interromper o Vinícius toda hora. Ô, Vinícius, eu tenho só uma perguntinha. É só um negocinho. É rapidinho. negócio. É um detalhe rapidinho aqui. Ela fazendo isso, eu estando na beira da piscina, com um lastro, cilindro, um monte de coisa, ela parando. Não, é só mais uma perguntinha. Meu Deus do céu, que desgraça. Quem convidou essa mulher? Quem que chamou ela aqui? Quem que chamou? Ó, o nome do filme é Medo Profundo mesmo, ó, de 2017. Já tenho 2, tá? Tenho Medo Profundo 2 já. Tem que ter uns tubarão, né? Aqui, ó, de férias o filme de mergulho, obrigatoriamente tem que ter gente sem ar. Óbvio, né? Tubarão pra tudo que é lado. Mangueira rasgando. Que é o que todo aluno pergunta, né? Logo que vai começar a fazer o curso. Mas tem muito tubarão? Antes de começar o curso, ele já perguntou, mas e se eu ficar sem ar? Famoso. Respira água, pô. Eu queria tanto que tivesse tanto. Teu olho explode. Tirar a máscara, o que acontece? Seu olho vai explodir. Ó, Explode. aqui a sinopse do filme. De férias no México, 2 irmãs estão prestes a passar pelos momentos de maior tensão. 47 metros. Eu achando que era 27. Não. Estão prestes a passar pelos momentos de maior tensão da sua vida. Presas em uma gaiola de tubarões a 47 metros de profundidade no oceano, elas terão que lutar contra o tempo para permanecerem vivas, mas com apenas 1 hora de oxigênio, né? Enfim. Com tubarões 47 brancos. metros? Essas são boas, hein? Assim, só lembrando, né, para quem por acaso não sabe, oxigênio você pode respirar embaixo d'água até no máximo 6 metros. Né? O que a gente leva no cilindro atrás é ar, né? Na maioria dos casos. Eu acho que o oxigênio que ele quis dizer ali é ar comprimido, né? Não é Não oxigênio. Só dois. Só dois. Ele tá falando de ar, com certeza. Ele tá escrevendo pra não mergulhador, né? Recebeu aqui uma crítica aqui, nota 2 estrelas, cara. Pô, eu daria pelo menos 3 estrelinhas, vai. O filme não é tão ruim assim. Eu não duvido nada que minha filha mais velha não já tenha assistido esse filme. Provavelmente. Cara, todos os filmes de tubarão que tem nos streaming ela já assistiu. É? Todos. Quantos anos ela tem, aqui, Caio? 9. E aí ela fala, Tem um aqui, papai, você tá indo mergulhar, papai? Não, ó o tubarão, cuidado com o tubarão. Apareceu esse dia aqui de um tubarão de 6 cabeças. 6 Ela assiste Sharknado. não sei Tipo isso mesmo, sabe? E não é uma vez só, não. Ela gosta, sabe? Ela fica naquele looping. Ela curte Tipo, mesmo. Peppa Pig, Cara, a hora mas que é ela... ano que vem ela já pode fazer o introdutório de mergulho já. 10 anos. Já pode. Não, espera um pouquinho. Espera um pouquinho. É a liberdade que você tem, né? Deixa. Tá certo. Então é isso. Tem os... tem esse outro filme que é um pouquinho mais velho e tem esse aí do The Dive. Gostaram da novidade aí do filme? Cara, o trailer é bom. Filme que assistirei, com certeza.
Como é que é? O outro do tubarão. É um filme que eu vou assistir, com certeza. Ah, com quando sair. certeza, com certeza. O do tubarão, não. Que... Vou parar, né? Não. Vou parar, é muito fraco. Cara, mas ó, não é tão fraco assim, tá? Ainda mais pra quem é mergulhador, eu acho que você sendo mergulhador assistindo esse filme, você curte mais. Porque você vê os detalhes, ou você fala, putz, ó, isso aí tá errado. Né? Tipo, encher o saco de quem tá do seu lado, né? Ó, isso aqui tá errado, porque eu aprendi, que não sei o quê. Chato pra caramba. Chato pra caramba. Vai ser legal. Bom, gente, eu vou parar a gravação aqui pra gente conseguir ficar mais à vontade aqui na conversa, tá? Então, pra quem tá ouvindo a gente, agradecer a presença de vocês e fica aí pro próximo episódio aí, tá bom? Um abração, valeu. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Eu com certeza gostei muito. Se você gostou, dá um like pra gente. Se subscreve no podcast para que você seja informado aí dos próximos episódios. Se você é um mergulhador já mais experiente, tem alguma história que você quer contar pra gente, se você quiser também falar sobre a sua experiência, se você tem uma operadora de mergulho, você vende produtos de mergulho e quer participar aqui com a gente, é só entrar em contato nos comentários que a gente faz acontecer, tá bom? Um abração para vocês e até o próximo episódio.